paz de Jesus esteja em todos os nossos corações. E que desejo que tudo isso que está sendo falado não esteja somente me atualizando, me ensinando, que é tudo válido para mim. Todos esses conhecimentos são maravilhosos e eu desejo que também seja para quem estiver me escutando, que seja favorecido naquilo que ele veio, naquilo que ele quer encontrar. Então eu foi falado nas personalidades múltiplas e em outras ocasiões aí que a gente, desde que começamos a falar sobre a apometria, que existe muitas aliás, quem é de nós viventes que não temos desarmonia, gente? Mesmo aquele que veio com missão grande, com tarefas já designadas, vocês pensam que eles não sofrem? Que eles não passam? Ora, vocês viram naquela parte que foi falado sobre a vida de Jesus, o quanto que ele sofreu, o quanto que ele ficava isolado das outras pessoas, pensando, orando. Não pense porque veio com missão, com tarefa. Nossa, que a vida é uma beleza. Às vezes não é até pior ainda do que outro que não teve missão nenhuma. Então, vejam bem, raízes de algumas desarmonias, distúrbio do comportamento, no desdobramento múltiplo, temos detectado de uma forma mais específica que as raízes dos distúrbios do comportamento estão nas personalidades físicas, superpersonalidades e personalidades múltiplas. Então, está na nossa. Por exemplo, eu nessa atualidade, na minha maneira de ser, na minha maneira de aceitar, de fazer as coisas. Assim, vêm também outras ideias, outros pensamentos, né? Coisas que eu não consegui desligar em vidas passadas. E às vezes pode ajudar, mas também pode atrapalhar o nosso desenvolvimento, né? Às vezes alguma coisa que a gente queira resolver também. Essas últimas, quer dizer, as personalidades múltiplas, muitas ainda estão fixas em outras existências, manifestando angústia, agressividade, vingança, ironia, vícios, confusões, maldades, soberbas, orgulho, ignorância, arrogância e todos os outros monstros, atuando hoje, por um motivo ou outro, contra a proposta encarnatória. Então, vocês podem ver por vocês mesmos, gente, no dia a dia. Nossa! Cada um de nós pode ver isso. Muito bem visto. Quantas vezes está tudo lindo, tudo maravilhoso, de repente a gente entra numa tristeza, ou de repente se irrita, ou fica negativo. Então, vocês vejam bem, que embora a gente esteja numa outra encarnação, a gente tem ligações de coisas que a gente fez, participou, passou de outras vidas passadas, que não dissolveram, como devia ter sumido, desaparecido. Isso que ele pensava, morreu, acabou. Pois sim.
Pois sim. Ó, não integram a personalidade física por não aceitar a atual existência, ou mesmo por nem saberem que estão reencarnadas, essas personalidades, né? Ocorre distúrbio do sono. Geralmente a pessoa traz a mediunidade socorrista e não está colocando em atividade. Com isso, quando dorme, desdobra. Desdobrando, tem uma visão ampla e percebe e sente a multidão de espíritos implorando desesperadamente socorro, ou então cobrando dívidas do passado, no que a pessoa automaticamente volta para o físico, fugindo da responsabilidade. Então tem uma série de coisas que vão acontecendo, gente, que não, na realidade dos fatos eu não posso estar falando, por causa que o tempo é pouco. Eu tenho que fazer apenas um resuminho dessas coisas que estão sendo faladas, que estão tendo dados. Se vocês quiserem se aprofundar, então vocês podem ir numa biblioteca, né, tirar o livro, pode então comprar, porque será até melhor vocês comprarem, vocês terão sempre à mão na hora que vocês querem estudar, na hora que vocês quiserem ler sobre determinados assuntos. Seria mais eficiente. Ó, os distúrbios psíquicos, nesses casos, ocorre também de existir implantes astralinos em determinadas regiões do corpo, sutis e ou chakras, taxando dia e noite a criatura de incompetente e sugestionando ao suicídio, provocando dores e muitas outras negatividades. Esses implantes são energizados pela vibração da própria pessoa. Então, os espíritos maus vêm, colocam o implante na minha aura, no meu perispírito, em qualquer um, ele vê o chakra que é melhor, né? Principalmente ele fica vendo qual é o nosso chakra principal, que cada um de nós temos, e coloca esse implante por maldade e para obter outras coisas que eles querem para eles. Bom, vocês vejam bem o que acontece e que graças a Deus a gente pode falar aqui para que vocês tomem cuidado aonde vocês vão, o que está acontecendo com vocês, qualquer coisa irregularidade que não é normal na vida de vocês, corram, vão atrás de ajuda, vão atrás de explicação. Não deixe, isso daí passa. Às vezes não, às vezes não. Então a gente precisa buscar ajuda. E veja bem, espíritos benfeitores, eles até que querem mostrar para alguns médiuns estes implantes astralinos. Esses implantes se parecem mais assim, sabe, gente? Uma balinha, né? Sabe aquelas balinhas de goma? Agora já não tem mais, tem uma outra que até tiraram da circulação porque a criança engasgou. É perigoso. Assim, dela é redondinha, tem vários sabores. Então é aquele formato redondinho, de várias cores. Eles colocam no encarnado com a simples finalidade de acabar com o encarnado mesmo, de judiar, de desfavorecer em tudo. Então, os espíritos superiores, eles querem ajudar, mostrar. E o médium relata para o dirigente ou doutrinador o que foi detectado. Muitas vezes, esses dirigentes, quando não têm uma mente aberta, acabam colocando o médium em tratamento. Então, o que às vezes acontece, gente? Porque agora nós estamos sabendo que esses espíritos maldosos, os espíritos lá do baixo astral, eles vêm aqui colocar esse implante
né? Qualquer um de nós. Não pense vocês que vocês têm um anjo da guarda, mentor, guia, espíritos familiares ao seu redor, que eles não fazem isso, não, gente. Nem pense. Eles fazem e a gente precisa estar alerta, né? Por isso que eu digo, estejam alerta para qualquer coisa que vocês estão sentindo, estão passando, né? Se vocês têm a oportunidade de ir num centro tomar um passe, para ver se alivia, para ver como é que acontece. Mas aqui está explicando que às vezes há centro que até o próximo, até o próprio dirigente, né, acha que é da cabeça do médium. E não é. Infelizmente, isso ocorre. Fase desobsessão. Encaminha as presenças espirituais muito bem encaminhadas, mas como não estudo esse aspecto da obsessão e não acredito na intuição, logo não retiram ou desintegram os aparelhos implantados pela presença desencarnadas ou pelas presenças encarnadas desdobradas ou ainda implantados pelas personalidades múltiplas ou subpersonalidades do próprio paciente, que estão contra a proposta encarnatória dele mesmo. Então aí é uma auto-obsessão. Porque tem pessoas, gente, realmente, eles não aceitaram que eles vieram. Quando eles não veem que é uma bênção para nós, da gente poder ter ocasião, oportunidade para aprender, para melhorar. Então ele fica revoltado, para falar a verdade. Tem gente que fica revoltado. O que eu estou fazendo aqui? Porque eu não queria estar aqui. Por que eu nasci? Né? E assim por diante. Bom, até os não espíritas, que de certa forma estudam o aspecto científico da doutrina, sabem muito bem dos tais aparelhos desorganizadores. Não precisa ir muito longe. Esse tema é material fundamental nas aulas de acupuntura. Tenho certeza que também nos esotéricos, Rosa Cruz, por aí afora, onde se reúnem pessoas com o intuito principal de aprender sobre espiritualidade, da maneira melhor que ele possa ter para melhorar a situação do homem aqui no planeta. E assim por diante. E quando chegam até nós casos semelhantes a esse, inexistindo obsessão, ou mesmo a auto-obsessão, mas sim os implantes ou aparelhos desorganizadores, ainda causando transtorno de natureza obsessiva em questão de segundos, são desintegrados. Estes com a projeção mental de cores na forma de jatos. A projeção deve ser comandada na cor prata, viu, gente? Esqueci de falar na cor prata. E em forma de jatos, né? Com rapidez. A projeção deve ser comandada em voz alta. 1, 2, 3. Ou retirando-os por meio da técnica da dialatria. É quando o paciente não tem a mediunidade curadora a ser trabalhada e fica curado. Então, vocês estão vendo, gente? Isso tudo está sendo mostrado para nós. Nossa! Se você perceber qualquer coisa, se cuide, se trate. Vá em lugares onde você pode receber ajuda. Não fique sentado esperando que é passageiro, porque não é. Muitas vezes, a pessoa tem uma desarmonia interna e nem se dá conta disso. Porém, quando encontra do lado de fora uma desarmonia semelhante, pode, com esse encontro, acordar memórias do passado
e manifestar comportamentos atuais das personalidades físicas, subpersonalidades ou personalidades múltiplas. Comportamentos esses de revolta e inconformismo. É o que eu estava falando. Tem pessoas que nasceram, vieram, se revoltam, não queriam estar aqui na vida física, ficaram bravas, irritadas, revoltadas. E às vezes ele nem enxerga que ele está com essa desarmonia, né? A não ser como a gente sempre encontra com esse e com aquele, e num bate-papo informal a gente vê, né, que a pessoa está sentindo isso, está sentindo aquilo, né? E a gente vai tirando uma ideia, uma linha, como se fala, né? Ó, quando se está lidando com o psiquismo ou fisiologia da alma, seria fundamental estudar no mínimo as obras básicas da codificação kardeciana e as obras dos espíritos. Do André Luiz, que é aquele espírito que acompanhou sempre o Chico Xavier, que graças à mediunidade do Chico Xavier, ele pôde obter uma evolução maior ainda. Por isso vocês estão vendo como é importante, gente. O Emmanuel, há quem fala Emmanuel, mas eu, desde que me conheço por gente, sempre falei Emmanuel, desde que não tem acento. Bom, Manuel de Miranda, Joana d'Angelis, ou d'Angelis, o Ramatiz, Ângelo Inácio. Porque desses que foram citados, quanto conhecimento foi feito através do Chico e através de outros médiuns também, que psicografavam. Bom, outra coisa que causa desarmonia: vícios em geral e dependências químicas. Quase sempre a pessoa viciada, além de sustentar os vícios dela, também sustenta os vícios dos espíritos que estão por perto e futuramente também sustentarão o curso das doenças que esses espíritos terão quando reencarnarem como filhos ou parentes próximos nestas ou em existências futuras. Isso a gente sempre fala, gente. Mas as pessoas não estão preparadas no seu entendimento, acham que é bobagem, que nunca ouviu falar. Ele não teve uma orientaçãozinha também a respeito disso. Então ele acha que é normal, né? Chama normal. Ele não está vendo aqueles espíritos que estão ao redor dele, usando o seu cachimbo, usando sua droga, usando o seu álcool. Então é difícil, gente. É difícil. Quantas vezes a gente falou, eu, outras pessoas, não faça isso. Você está alimentando outros espíritos, você está se preparando para um futuro de doença, para um futuro infeliz. Bom, estas partes viciadas, quando estão sintonizadas com o médium, sempre costumo dizer que o amor cobre multidão de erros e de pecados, mas, em contrapartida, são orientados pelos doutrinadores, que estão certos disso. Nossa, os doutrinadores falam muito, escrevem, descrevem, mostram, né, o que acontece. Geralmente torna-se difícil deixar os vícios quando não se submete ao tratamento de apometria e desdobramento múltiplo, pois aí sim vão sendo doutrinadas essas personalidades múltiplas que muitas vezes estão presas, fixas, em existência em que a pessoa era viciada
tinha paixões exacerbadas, perversões sexuais, praticava crime, etc. E você pode ver por aí quantas vezes aparece na televisão, no jornal, né, que a pessoa, nossa, ele é um bom esposo, um bom pai, não sei o que aconteceu com ele, por ele agir desse jeito, com essa perversão sexual, eu não sei que começou a beber de uma hora para outra, não temos problema. Por aí vocês estão vendo como que atua na nossa vida, gente, dia a dia. Muitos até que conseguem domar esses impulsos negativos. Porém, quando dorme, desdobra, sendo atraído para os lugares em que as personalidades múltiplas estão apegadas. Amanhecendo, então, com sintomas desagradáveis como dores no estômago, dores de cabeça, cansaço físico e mental, dentre outros problemas. E por aqui, meus caros amigos, vou terminando porque existem outros fatores que nos dão desarmonia, mas serão continuados na próxima vez. Se vocês estiverem interessados, continue, porque muita coisa será falada, muita coisa será dita. E fico contente se isso que está sendo falado tem aberto, né, os pensamentos das pessoas mais visadas, que necessitam saber, que necessitam tomar uma melhor forma na vida.